E quando que você teve a ideia de começar a falar sobre? Na verdade, você vivencia isso, né? Você tem propriedade para falar do assunto. Eu vivo, e foi bem por acaso, na verdade, porque eu uso as minhas redes, eu usava, né? Mas para falar assim do sexlog, para compartilhar dados de sexualidade, falar sobre fetiches e tal. E aí um dia alguém me perguntou nas caixinhas, né, que a gente abre, perguntou sobre o meu relacionamento, alguma coisa, e eu mencionei assim, então a gente não vive de uma forma monogâmica, a gente tem um relacionamento diferente e tal, mas segui. E depois disso, todos os dias começaram a vir perguntas a respeito. E eu tava evitando, sabe? Porque, falo mais do meu trabalho, não queria falar tanto de vida pessoal. E foi nessa época que eu, evitando, eu tava me sentindo um pouco incomodada das pessoas insistindo e eu não dando a resposta. Aí eu respondi algumas coisas, só aumentou, só escalou o interesse. E foi essa época que eu tirei férias de redes sociais. Eu fiquei um pouco sobrecarregada, eu acho que eu tava falando muito de mim. E eu não consegui lidar muito com essa pressão das pessoas perguntando coisas muito íntimas. Aí eu tirei férias, refleti, descansei. Quando eu voltei, eu entrei mais nessa pegada, assim, de usar um pouco mais de humor, assim, nas respostas. Então, não precisar ser tão séria, não precisar falar exatamente como eu vivo, sabe? Acho que isso estava um pouco pesado. E compartilhar histórias dos outros também, que tem me deixado mais leve, tem feito o conteúdo ficar mais leve também. E essa conversa ficar menos do tipo porque eu não quero ficar não quero que achem que eu sou exemplo pra nada, que eu sou uma referência pra alguma coisa. Eu sou só uma pessoa entre milhares que vivem assim. Aí, na hora que eu comecei a compartilhar as coisas dos outros, acho que ficou mais evidente de que essa é a minha intenção. Não de cagar regra pra ninguém, entendeu? E aí ficou melhor. Mas é bem recente, assim, é coisa de, sei lá, 3 meses. 3 meses. Como é que você tá se sentindo nessa... É você que cuida? Tipo, você que faz todo o conteúdo, tanto o podcast quanto esses vídeos? Tem alguém que te ajuda? Não, a minha rede social, sou só eu mesma. Mas o podcast eu chamei o primeiro damo da não monogamia, que é o meu boy. O primeiro damo. Porque já que eu tô falando de relacionamento e eu me relaciono com ele, né? Então ele é músico, enfim, ele trabalha com essa questão de música, de edição, enfim, tudo que está relacionado a som. Então ele já se encarregou de fazer edição, de fazer trilha, e a gente está trabalhando junto nisso. Mas todas as outras coisas que estão mais relacionadas às marcas e tal, aí é um baita time, né? O Sexlog tem um podcast que é só de conto erótico. E esse negócio dos contos eróticos estão em alta, né? Não, esse negócio de conto erótico, Amy, é uma coisa que eu, trabalhando nessa indústria vital, eu não consigo entender a dimensão que é o interesse em conto erótico. A quantidade de gente que manda contos pra gente, a quantidade de gente que... A gente tem 1 milhão de ouvintes no podcast de contos eróticos. 1 milhão de ouvintes únicos. Eu fico chocada. Você tá falando, eu preciso gravar um podcast contando contos eróticos. Galera, manda contos eróticos pra mim. Vou começar a ler esses contos aí. Então, assim, tem muita gente interessada, e o bom do conto é que, assim, não fica repetitivo. É uma coisa que, se você souber dosar bem a questão da sensualidade, das coisas mais explícitas, diferentes tipos de voz e sonorização, assim, de trilha, fica muito legal. E nossa, tem muito público. Você devia fazer a sua voz. Pois ia ser todo incrível. Mundo fala da minha voz. Eu até mudo, né? Eu até mudo a voz. É automático. Até ficar mais sexy. Oi, eu sei. Incorpora em mim o negócio. Mas eu tenho muita vontade, sim. Eu sei, já faz um tempo que eu venho falando isso. Eu preciso arranjar um tempinho, porque é algo que eu tenho vontade de fazer. Porque... que legal. E só que eu não escrevo, né? O que ferra é isso. Mas é aí que tá. As pessoas vão te mandar, você só dá aquela adaptadinha, assim, né? Porque às vezes mandam umas coisas muito... muito